Oi gente, meu nome é Amanda e vou contar o caso de Emma Jane Walker. Nascida em 20 de março de 2000 em Knoxville, Tennessee, filha de Jill e Mark Walker, morava com seus pais e seu irmão Evan na cidade de Knoxville, que era uma cidade relativamente grande, que na época do acontecido em 2016 tinha cerca de 185 mil habitantes. Emma foi descrita como uma adolescente carismática, amigável e muito sorridente, que costumava também fazer trabalhos voluntários. A tia dela chegou a dizer que ela estava sempre disposta a ajudar qualquer pessoa, e por conta dessa característica dela, ela tinha vontade de se tornar uma enfermeira. Quando criança, é dito que ela dedicou boa parte da infância nas aulas de ginástica artística, o que posteriormente levou ela a ingressar no grupo de cheerleaders da Knoxville High School, escola onde ela se destacou justamente por conta do seu talento em ginástica e boas notas. Nessa escola é dito que ela era muito popular e estava sempre rodeada de amigos, e um desses amigos era o William Riley Gall. Foi descrito como um nerd que adorava videogames e ia à igreja. Quando os dois se conheceram, o William estava num relacionamento, mas pouco tempo depois que ele e a Emma se conheceram, ele terminou com essa outra menina e engatou um relacionamento com a Emma. No início eles eram vistos como um casal perfeito, né? O típico casal americano que era formado por um jogador e uma cheerleader, e realmente durante um tempo eles tiveram um relacionamento muito bom. Ele tratava ela como uma princesa, eles passavam muito tempo juntos, ele era muito carinhoso, muito presente, mas ao longo do tempo as coisas foram mudando, ele começou a ficar muito ciumento, ele começou a querer proibir ela de sair sozinha, né, sair sem ele começou a querer proibir ela de ver os amigos, começou a afastar ela de toda a rede de apoio dele, ele começou a afastar ela das pessoas que gostavam dela, enfim. O típico abusador, ele começou a ser uma pessoa abusiva com ela. E tudo piorou quando ele se formou no ensino médio, onde ele precisou se mudar para Maryville, que era uma cidade que ficava ali próxima da cidade em que eles moravam, ficava praticamente 1 hora de distância. E ele precisou se mudar para lá para dar início ao curso na universidade. E aí, nesse período em que eles começaram a namorar à distância, o ciúme, a obsessão dele pela Emma ficou assim muito maior, o que acabou fazendo com que o relacionamento dos dois ficasse praticamente insustentável, principalmente por conta da falta de confiança dele com a Emma. Assim, a obsessão dele ficou num nível extremo, ciúme, o que acabou fazendo com que eles terminassem e voltassem inúmeras vezes. Nessas idas e vindas, os pais da Emma, que já haviam percebido o quão tóxico, o quão não saudável era aquela relação, passaram a incentivar ela a terminar esse namoro, chegando num ponto em que eles proibiram da Emma ter qualquer tipo de contato, de vez de ter qualquer tipo de contato com o William, tirando todos os meios de comunicação que ela tinha, né? O notebook, computador, tudo, ela não conseguia mexer em nada pra falar com ele. Nesse ponto, eu preciso fazer um parêntese, porque assim, eu achei essa informação que dizia que os pais retiraram todos os meios de comunicação dela, mas eu também achei outra informação em que dizia que ela não parou de falar com ele, que ela usava um aplicativo chamado Snapchat, que, se vocês sabem, é um aplicativo que não registra a conversa, você conversa e ele simplesmente some. Então eu não sei se ela tinha um outro celular ou se ela falava com o William com o celular de alguma amiga, eu não faço ideia, mas é dito que infelizmente ela não parou de ter contato com ele. Por mais que a Emma tentasse levar esse relacionamento adiante, tentasse até ir contra os pais, conversando com ele, continuando conversando com ele, logo ele dava outra crise de ciúme, e aí ele começava a mandar mensagens ameaçadoras pra ela, e isso consequentemente foi desgastando a relação dos dois. A Emma, então, depois de 2 anos de namoro, resolveu dar um ponto final naquela relação. Ela viu que já não tava dando mais certo, que ela já não queria mais aquilo pra ela, e o William, com 18 anos na época do acontecido, obviamente não aceitou e começou a mandar mais e mais mensagens ameaçadoras pra ela, começou a fazer a vida dela um inferno, ameaçando ela, os familiares dela, todos que estão em volta dela, mas ela simplesmente resolveu ignorar o que ele estava fazendo, as ameaças que ele estava mandando, e voltar a viver a vida dela. Ela voltou a sair com os amigos, voltou a ser mais simpática, sorridente, sociável, enfim. Ela voltou a ser quem ela tinha deixado de ser para estar naquele relacionamento. O William, que estava cansado de ser ignorado pela Emma, começou a enviar mensagens para a Emma, dessa vez com pensamentos suicidas, dizendo que ele iria se matar caso ela não voltasse pra ele, dizendo que ele não queria viver sem ela e todo aquele blá 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 que todos nós conhecemos. Só que é dito que ele realmente tentou suicídio. Eu achei alguns sites informando que ele realmente tentou suicídio. Não só essa única vez, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Que ele misturou bebida e remédios, o que acabou levando ele à internação. Ele ficou um tempo internado. É dito que essa notícia infelizmente chegou ao conhecimento da Emma, o que fez com que ela ficasse preocupada e fosse visitá-lo, que gerou uma reaproximação dos dois, mas nada demais. Ela só ficou realmente preocupada com ele, queria saber como ele estava, queria dar o apoio
pra ele como uma amiga, nada mais que isso. Ela realmente não queria mais absolutamente nada com ele. E eu acho que provavelmente nesse momento, na minha opinião, ele percebeu que ela nunca mais voltaria pra ele, porque nem ele se fazendo de vítima nesse nível, ela quis algo com ele. Então eu acho que aí acabou completamente as esperanças dele, o que pode ter feito com que ele tomasse coragem pra cometer o que ele estava ensaiando há um bom tempo. Em uma sexta-feira à noite, 19 de novembro de 2016, a Emma resolveu ir numa festa com seus amigos e o William descobriu que ela ia nessa festa com esses amigos e aí mandou mensagem perguntando se eles poderiam se encontrar pra conversar. Ela prontamente negou, disse que ela não queria ver ele, que ela ia pra festa, que era melhor ele nem aparecer por lá. Ela estava lá nessa festa com os amigos dela e ao longo dessa festa, mais pro finalzinho da festa, ela começou a receber mensagens no celular dela de um número anônimo, informando que a pessoa, que tava mandando mensagem havia sequestrado alguém que um dia ela amou, foi assim que ele falou na mensagem, além de dizer que essa pessoa conhecida estava jogada no final da rua, num buraco no final da rua, na rua da própria festa, que era pra ela ir até lá. E a Emma ficou muito preocupada com aquelas mensagens, falou com os amigos dela, mostrou as mensagens pros amigos dela e pediu para que eles fossem com ela até o final daquela rua, ver o que estava acontecendo, quem é que estava lá. Quando chegou lá, quem é que estava lá? Pois é, o William novamente tentando manipular a Emma, jogada num buraco, chorando, dizendo que não se lembrava de nada. E é aqui, nesse momento, que a veracidade dos fatos fica um pouco duvidosa, porque eu achei em um site não tão confiável a informação de que ele disse que havia tentado suicídio novamente e que aí tinha aparecido ali. Ele não sabia o que tinha acontecido entre a tentativa de suicídio e o aparecimento dele naquela rua. Ele disse que não sabia. E aí um amigo dele levou ele para um hospital. E lá no hospital foi constatado que ele realmente havia ingerido bebida alcoólica e medicamentos. Então, assim, sobre essa parte específica eu não tenho certeza se aconteceu. Pode ou não ter acontecido dessa forma, tá bom? É dito que a Emma ficou muito assustada com a situação, mas aparentemente acreditou novamente na história do William. No sábado, dia 20, um dia depois do acontecido, a Emma estava em casa se arrumando para encontrar a mãe, quando ela ouviu barulhos na porta da casa, como se alguém tentasse entrar, como se alguém estivesse tentando arrombar a casa dela. E aí ela ficou muito assustada porque ela estava sozinha em casa, ficou muito assustada sem saber o que fazer. É dito que ela manda mensagem para o William falando a situação, que ela acha que tem alguém tentando entrar na casa dela, e na mesma hora ele respondeu avisando que já ia chegar na casa dela. Em alguns minutos ele chegaria lá, o que é muito estranho, já que ele morava a 1 hora de distância da casa dela. O porquê que ele estaria ali naquele momento, porque que ele chegaria tão rápido na casa dela, mas naquele momento ela não prestou atenção, ela não se ligou, que ué, você não mora a 1 hora de distância? Pouco tempo depois ele chegou lá, mas já não havia ninguém lá, e aí eles ficaram conversando na varanda da casa por muito tempo. A mãe da Emma, nesse meio tempo, voltou pra casa depois de ficar esperando pela Emma por horas no lugar em que elas haviam combinado de se encontrar. Quando a mãe da Emma chegou em casa, ela ficou muito irritada porque ela viu o William lá e ela realmente não gostava do William. E aí expulsou ele de lá e conversou com a Emma falando que por que ela tava conversando com o William, por que ela tá dando esse espaço pra ele se reaproximar, porque ela tava tão bem sem ele, enfim. Incentivando a filha a não ter contato com o William. Essa foi a conversa que elas tiveram. Na madrugada de domingo para segunda, dia 21 de novembro de 2016, o pai da Emma, que estava dormindo, acordou no meio da madrugada por volta das 3 da manhã com um barulho próximo ali à casa dele. Barulho esse que ele deduziu que fossem sons de porta batendo. Mas ainda assim, ele levantou, foi olhar pela casa, viu que a filha estava aparentemente dormindo, voltou pro quarto dele e dormiu. Pela manhã, a mãe da Emma, que tinha costume de acordar a filha para ir pra escola, bateu na porta do quarto dela para que ela acordasse para ir para o colégio, e desceu para fazer o café da manhã para os filhos, para Emma e para o Evan, o irmão dela. Quando ela percebeu que a Emma não desceu, ela estranhou e subiu para ver o que estava acontecendo, porque a filha não tinha descido. Ela bateu mais uma vez na porta da Emma, ela novamente não respondeu e aí a mãe entrou no quarto dela. E aí ela viu a Emma aparentemente dormindo, chamou pela Emma novamente e ela não respondia. E aí ela reparou que a Emma não estava respirando. Imediatamente ela liga para o serviço de emergência, onde é orientada a fazer alguns procedimentos para ajudar a filha, mas infelizmente sem nenhum sucesso, porque a Emma naquele momento já estava morta. É aqui que esse caso fica muito estranho pra mim, porque assim, a Emma foi baleada, ela foi atingida com um tiro na cabeça. E quando alguém leva um tiro, normalmente existe muito sangue, mas aparentemente no caso da Emma, a quantidade de sangue era praticamente inexistente, porque nem a família, nem o resgate e nem a polícia conseguiram identificar que ela havia sido
baleada. Eu não sei o quão difícil é determinar que alguém foi atingido por um tiro, mas eu achei essa informação no mínimo incomum. Por um tempo eles acreditaram que a Emma tinha sofrido mal súbito ou algo do tipo, e só quando os investigadores chegaram, eles começaram a suspeitar que ela havia sido vítima de um assassinato, porque localizaram 2 buracos na parede do quarto dela, além de acharem cartuchos do lado de fora da casa. É dito que após receber a notícia que a Emma havia morrido, o William tentou novamente cometer suicídio, onde foi mais uma vez internado. Entretanto, desde o início ele foi visto como o principal suspeito do crime, devido aos relatos de quão instável e tóxico era o relacionamento dos dois, de acordo com os amigos e familiares da Emma. Durante seu depoimento, William se mostrou completamente frio e a todo momento tentava se distanciar ao máximo da Emma, se referindo a ela como garota ou menina, nunca pelo nome dela. Posteriormente, foi descoberto que ele havia tentado entrar em contato com a Emma cerca de 64 vezes no intervalo de 30 minutos, desde as 11h40 daquela noite. Mas, apesar das suspeitas da polícia, eles não tinham nenhuma prova de que William estava ligado ao assassinato da Emma, o que fez com que o caso ficasse parado por algum tempo. Nesse momento, William fez vários posts no Twitter declarando seu amor pela Emma e expressando sua tristeza pela morte dela. Mais tarde, 2 amigos do William resolveram ajudar a polícia tentando tirar alguma informação dele sobre o acontecido com a Emma. Eles queriam marcar um encontro com o William para ver se ele falaria alguma coisa sobre isso. E a polícia obviamente aceitou e eles foram até esse encontro já com gravadores e uma câmera escondida. Nesse encontro, o William novamente se vitimizou, falou que todo mundo estava contra ele, que todo mundo estava suspeitando dele, que ele jamais faria isso com a Emma porque ele amava demais e todo aquele blá blá blá, até que em algum momento ele citou que ele havia roubado a arma do seu avô e pediu ajuda aos amigos para se livrar dessa arma. Eu não sei em que contexto ele falou isso, porque ele se sentiu seguro para falar disso com esses 2 amigos, mas o fato é que ele falou da existência dessa arma e da necessidade de se livrar da mesma. Em algum momento, eu também não sei se acompanhado com esses 2 amigos ou se sozinho, é dito que o William vai até um lago para descartar essa arma e alguns objetos que supostamente foram usados no dia do assassinato da Emma. No mesmo dia, a polícia localiza esses objetos. Eu também não sei se a polícia estava seguindo o William no momento em que ele foi jogar esses objetos no lago ou se eles acharam esses objetos depois. Mas o fato é que com esse vídeo e com os objetos, a polícia finalmente tinha material suficiente para prender o William. Ele foi imediatamente levado à delegacia, onde uma fiança de $750 mil foi estipulada, e ele obviamente não pagou e consequentemente ficou preso até o seu julgamento. No julgamento, a defesa alegou que o William não tinha intenção de matar a Emma, que ele tinha feito isso numa tentativa fracassada de tentar assustá-la e depois ele viria como seu herói para salvá-la daquela situação. Obviamente isso não deu em nada, ninguém acreditou nisso e ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato em 1º grau e só será elegível para liberdade condicional depois de cumprir 51 anos de prisão, em 2067, quando ele tiver 69 anos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço se você chegou até aqui, não esquece de clicar no gostei e se inscrever, que é realmente muito importante, vocês sabem como isso é muito importante. Se você quiser divulgar esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, faça, ajude, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!